Meu nome é Gabriel, tenho 27 anos e sempre adorei o Natal. Isso vem da minha infância, quando minha avó transformava a casa em um mundo mágico com luzes, decorações e o cheiro delicioso de biscoitos recém-assados. Mas, desde o ano passado, tudo mudou. Ainda não acredito que estou vivo para contar essa história. Era 24 de dezembro. Eu havia me mudado recentemente para uma nova cidade por conta do trabalho e morava sozinho. Decidi passar o Natal tranquilamente em casa. Comprei uma pequena árvore artificial, pendurei luzes na janela e preparei um jantar com peru, mesmo que fosse só para mim. Queria que a noite fosse especial, mesmo sem companhia. Coloquei um filme de Natal e me sentei no sofá, cercado pelo brilho suave das luzes da árvore. Tudo parecia perfeito até que as coisas começaram a ficar estranhas. Por volta das 21 horas, ouvi o primeiro som. Uma batida leve na porta, como se alguém estivesse tocando com a ponta dos dedos. Achei que pudesse ser um vizinho ou crianças brincando. Fui até a porta e olhei pelo olho mágico, mas não havia ninguém. Abri para ter certeza e a rua estava completamente deserta. A única coisa que encontrei foi um pequeno envelope vermelho deixado no capacho. Curioso, peguei e abri. Dentro havia um cartão simples com o desenho de um boneco de neve, exibindo um sorriso largo e perturbador. No verso, uma mensagem escrita à mão dizia: "O Natal é mais especial quando você compartilha." Um calafrio percorreu minha espinha. Tentando manter a calma, coloquei o cartão na mesa e voltei ao sofá, convencendo-me de que era apenas uma brincadeira boba. Cerca de 1 hora depois, enquanto eu mexia no celular, ouvi outro som. Desta vez, não era uma batida, mas um ruído arrastado, como passos arrastados no corredor do meu prédio. Eu moro no 3º andar e tenho poucos vizinhos. Coloquei o celular de lado e fui até a porta novamente. Pelo olho mágico, vi uma sombra longa perto da escada. Ela estava imóvel. Meu coração acelerou e eu tentei gritar algo como: "Quem está aí?" Mas minha voz saiu fraca. Depois de alguns momentos de silêncio, a sombra simplesmente desapareceu, como se tivesse sido puxada pela escuridão. Fechei todas as trancas da porta e voltei para o sofá, agora sentindo um peso inquietante no ar. Decidi me distrair com o filme, mas ao olhar para a árvore, notei algo estranho. Um dos enfeites, uma pequena bola vermelha brilhante, não estava no lugar onde eu a havia colocado. Ela pendia mais abaixo, em um galho que eu tinha certeza de que não havia tocado. Convenci-me de que devia ter esbarrado nela sem perceber, mas, ao tentar ajustá-la, senti algo frio e pegajoso na mão. Era como se uma substância viscosa tivesse sido espalhada no galho. Lavei a mão rapidamente e acendi todas as luzes da sala, ficando parado diante da árvore por vários minutos. "É só minha imaginação", sussurrei para mim mesmo. A noite se arrastou, e quando o relógio marcou meia-noite, os barulhos retornaram. Dessa vez, vieram da janela. 3 batidas firmes, seguidas de uma risada abafada que parecia de criança. Meu apartamento fica longe da rua, então não havia como alguém estar do lado de fora. Corri para a cozinha, peguei uma faca e voltei à sala. Meu coração batia tão rápido que mal conseguia respirar. As batidas continuavam, mais altas agora, e a risada se tornou distorcida, quase gutural. Reunindo toda a coragem, puxei a cortina. Não havia ninguém lá fora. Apenas a noite vazia e o brilho fraco das luzes de Natal nas janelas dos apartamentos vizinhos. Mas no vidro da minha janela havia uma mensagem escrita, como se alguém tivesse traçado com o dedo na condensação: "Você compartilhou sua noite conosco." Quis correr, mas minhas pernas não se moviam. Então, ouvi passos dentro do apartamento, vindo do corredor que leva aos quartos. Lentamente, virei-me e vi algo que nunca vou esquecer. Uma figura alta e esquelética parada lá, coberta por um manto vermelho imundo e usando um chapéu de Papai Noel rasgado. Seus olhos eram vazios, como abismos, e seu sorriso era o mesmo sorriso distorcido do boneco de neve no cartão. Não sei como consegui me mover, mas corri até a porta, destranquei e saí correndo para o corredor, gritando por ajuda. Sentei-me na calçada até o amanhecer, aterrorizado demais para voltar. Quando finalmente chamei a polícia e voltei ao apartamento com eles, tudo estava vazio. A árvore, as luzes, até o cartão, tinham desaparecido, como se nunca tivessem estado lá. Até hoje, não sei o que realmente aconteceu naquela noite.
Só sei que nunca mais vou passar o Natal sozinho. Meu nome é Emily. Tenho 29 anos. E o Natal sempre foi minha época favorita do ano. É quando tudo parece mágico. Como se o tempo desacelerasse. Mas, no último Natal, algo aconteceu que mudou para sempre a forma como vejo essa data. Até hoje não consigo ouvir músicas natalinas sem sentir um nó de medo no estômago. Tudo começou de forma inocente. Meus amigos e eu decidimos alugar uma cabana nas montanhas para passar um Natal aconchegante juntos. Éramos 6. Eu, meu namorado Alex, minha melhor amiga Sarah, o marido dela, Dylan, e nossos amigos Jake e Hannah. A cabana era digna de um cartão postal natalino. Telhado coberto de neve, luzes piscando ao longo da varanda e um enorme pinheiro na entrada. Havíamos decorado o local com antecedência e quando chegamos, estava perfeito. Na primeira noite, tudo foi como planejado. Acendemos a lareira, colocamos músicas de Natal e tomamos chocolate quente enquanto a neve caía lá fora. Até penduramos enfeites na árvore que trouxemos conosco. Era o refúgio natalino ideal. Até a manhã seguinte. Quando acordamos, encontramos algo estranho. Um enfeite estava no meio do chão. A princípio, rimos, achando que ele havia caído da árvore. Mas, ao pegá-lo, percebi algo estranho. Não era um dos nossos. Era um enfeite antigo, um pequeno reno de madeira, com a tinta desgastada e descascada. Perguntei a todos, mas ninguém o reconheceu. Decidimos que provavelmente era algo deixado pelo dono da cabana. Colocamos de volta na árvore e esquecemos o assunto. O dia transcorreu normalmente. Fizemos um boneco de neve, cozinhamos um grande café da manhã e jogamos jogos de tabuleiro perto da lareira. Quando a noite caiu, o sentimento estranho que o enfeite trouxe parecia ter desaparecido e todos se sentiam confortáveis novamente. Mas, naquela noite, as coisas pioraram. Por volta das 2 da manhã, acordei com o som de passos no corredor. Eram lentos e deliberados, fazendo as tábuas de madeira rangerem a cada passo. Pensei que alguém tinha levantado para ir ao banheiro. Mas, ao me virar para perguntar a Alex se ele ouviu, percebi que ele não estava na cama. Chamei por seu nome, mas não obtive resposta. Os passos continuaram, mais próximos agora. Senti um arrepio ao perceber que eles pararam bem na frente da porta do quarto. Fiquei imóvel, mal respirando. Então, a maçaneta começou a girar lentamente, como se alguém quisesse que eu ouvisse. "Alex!" sussurrei. Mas no fundo sabia que não era ele. A porta se abriu, rangendo. Mas o corredor estava escuro. Não havia ninguém lá. Reunindo coragem, levantei da cama e fui até a porta. O corredor estava vazio, mas no centro dele estava o pequeno enfeite de reno, deitado no chão. Peguei-o e um arrepio frio percorreu minha mão. Ao virar o enfeite, vi algo entalhado na madeira. Uma única palavra: corra. Meu coração disparou, mas tentei me convencer de que era apenas uma brincadeira. Jake adorava pregar peças nos outros e imaginei que fosse ideia dele. Coloquei o enfeite na bancada da cozinha e voltei para a cama, embora demorasse horas para adormecer. Na manhã seguinte, todos estavam inquietos. Sarah contou que ouviu sussurros na janela durante a noite, mas não havia ninguém lá fora quando ela olhou. Dylan disse que encontrou a porta da frente destrancada, embora tivesse certeza de que a havia trancado antes de dormir. E quando fui mostrar o enfeite a eles, ele havia desaparecido. Decidimos que era melhor ir embora. O que quer que estivesse acontecendo, não valia a pena ficar para descobrir. Mas, enquanto arrumávamos nossas coisas, a nevasca que havia começado durante a noite piorou, tornando as estradas intransitáveis. Ficamos sem escolha, a não ser passar mais uma noite. Naquela noite, a energia caiu. Acendemos velas e tentamos manter o clima leve, mas todos estavam tensos.
O vento soprava forte e a cabana rangia com cada rajada. Por volta das 21 horas, ouvimos um barulho alto no telhado, como se algo pesado tivesse pousado lá. Dylan pegou uma lanterna e foi verificar, mas voltou pálido e tremendo. Pegadas, ele disse. Grandes, vindo da floresta para a cabana e depois subindo até o telhado. Nos reunimos na sala sem mais tentar fingir que não estávamos assustados. O vento parecia uivar mais alto e junto dele ouvimos algo... Sinos. Sinos de trenó, daqueles que fazem um som alegre. A princípio pensei que fosse minha imaginação, mas Alex sussurrou. Vocês estão ouvindo isso? Os sinos ficaram mais altos, circulando a cabana, e então veio a risada. Não era alegre ou festiva, era profunda, gutural e ameaçadora, ecoando na escuridão como um pesadelo vivo. Trancamos portas e janelas da melhor forma que pudemos, mas a risada não parava. Ficava mais alta, até ser a única coisa que conseguíamos ouvir. E então, de repente, cessou. Na manhã seguinte saímos assim que a tempestade diminuiu o suficiente para dirigir. Não trocamos palavras durante a viagem de volta à cidade e nunca mais falamos sobre o que aconteceu. Mas, às vezes, tarde da noite, ouço o som distante de sinos de trenó e não consigo deixar de me perguntar: será que aquilo ainda está lá fora, esperando pelo próximo Natal? Meu nome é Lucas e nunca imaginei que as luzes de Natal que eu tanto amava me assombrariam pelo resto da vida. Crescendo, minha família sempre dava muita importância à decoração natalina. Todos os anos, cobriam o telhado, as janelas e até as árvores do quintal com luzes coloridas. Isso se tornou uma tradição, algo que nos unia como família. No ano passado, algo aconteceu que me fez desejar nunca ter tocado naquelas luzes. Eu tinha acabado de me mudar para meu primeiro apartamento. Era um lugar pequeno, nada sofisticado, mas eu me sentia orgulhoso por finalmente ter meu próprio espaço. Com o Natal chegando, decidi decorar o ambiente, mesmo morando sozinho. Comprei um conjunto de luzes pisca-pisca simples e as pendurei no corrimão da varanda. Não era nada grandioso, mas elas traziam um brilho caloroso às noites cinzentas de inverno. Passei horas arrumando as luzes, ajustando cada fio até ficarem perfeitas. Quando as liguei, elas brilharam lindamente, refletindo nas calçadas cobertas de neve. Por um momento, senti que tinha trazido um pouco da magia do Natal para o meu cantinho. Mas essa sensação não durou muito. Naquela primeira noite, acordei às 3 da manhã com um som estranho. Não era alto, mas era constante. Um clique repetitivo, como se alguém estivesse ligando e desligando um interruptor. Sonolento, me levantei e caminhei até a varanda. O som ficou mais alto à medida que me aproximava da porta de vidro. Quando olhei para fora, congelei. As luzes estavam piscando, mas não nos padrões que eu havia configurado. Elas piscavam de forma caótica, como se estivessem sendo controladas por algo ou alguém. Saí para o ar gelado, tremendo de frio, e verifiquei o plugue. Estava bem conectado. Mexi na caixa de controle, mas não importava qual configuração eu escolhesse. As luzes continuavam piscando descontroladamente. Frustrado, as desliguei e voltei para a cama, convencido de que era um problema na fiação. Na noite seguinte, as luzes estavam ligadas novamente. Não me lembro de tê-las plugado, mas lá estavam, brilhando intensamente. O mesmo padrão errático começou novamente, mas, dessa vez, não era só isso. Juro que vi sombras se movendo na varanda, sempre no canto do meu olho. Quando olhava diretamente, elas desapareciam. Tentei ignorar, dizendo a mim mesmo que era minha imaginação, talvez o estresse do fim de ano. No dia seguinte, algo ainda mais estranho aconteceu. Um dos bulbos das luzes havia sido substituído.
Era diferente dos outros. Maior, mais antigo, com um brilho vermelho fraco e estranho. Eu não tinha nenhum bulbo de reposição e ninguém mais tinha acesso ao meu apartamento. Naquela noite, enrolei o fio das luzes ao redor do corrimão para garantir que não se ligariam novamente. Mas às 3 da manhã, ouvi o clique novamente. Desta vez, era mais alto, quase agressivo. Quando fui verificar, meu coração quase parou. As luzes estavam ligadas, piscando em padrões que formavam palavras. Elas piscavam: "Deixe-nos entrar." Cambaleei para trás, minhas mãos tremendo. Peguei meu celular para gravar o que estava vendo. Mas, assim que apontei a câmera, as luzes se apagaram. A varanda ficou completamente escura, e o único som que eu conseguia ouvir era o leve estalo da neve, como se alguém estivesse caminhando lá fora. A gota d'água veio na véspera de Natal. Voltei para casa depois de visitar minha família e encontrei as luzes cuidadosamente enroladas no chão dentro do meu apartamento. Estavam arrumadas em espiral, como se alguém as tivesse colocado ali de propósito. No centro do círculo havia o bulbo vermelho estranho, agora rachado, com uma fina trilha de fuligem que levava até a porta da varanda. Sabia que não podia ficar ali. Peguei uma mala, coloquei algumas roupas e fui embora sem olhar para trás. Passei a noite na casa de um amigo e na manhã seguinte pedi ao meu senhorio para verificar o apartamento. Quando ele me ligou de volta, sua voz estava tremendo. Ele disse que não havia sinal das luzes na varanda nem dentro do apartamento, mas havia algo gravado na madeira do corrimão. As palavras "Nós estamos aqui", queimadas no mesmo padrão caótico que eu tinha visto antes, me mudei no dia seguinte. Desde então, evito qualquer tipo de decoração natalina. Sem luzes, sem árvores, nada. Às vezes, tarde da noite, penso ouvir aquele clique novamente, como se as luzes estivessem tentando me encontrar. Meu nome é Sofia, e nunca vou esquecer a véspera de Natal que mudou tudo. Eu tinha acabado de me mudar de volta para minha cidade natal, depois de anos morando na capital. Era para ser um recomeço, uma nova fase. Meu plano era simples: passar o Natal sozinha na pequena casa que aluguei, refletir sobre a vida e aproveitar a tranquilidade do interior. Mas o que aconteceu naquela noite me faz questionar até hoje o que é real e o que não é. A casa era pequena, mas charmosa, com um estilo antigo. O senhorio me contou que ela foi construída no século XIX e serviu como lar para várias gerações de uma mesma família. Era o tipo de lugar onde parecia possível ouvir ecos do passado. Na véspera de Natal, decidi entrar no clima da data. Coloquei uma guirlanda simples na porta, acendi algumas velas e coloquei uma música natalina suave para tocar. Por um momento, a casa parecia aconchegante, quase mágica. Por volta das 20 horas, notei algo estranho. A lareira, que eu ainda não tinha usado, estava fria, mas pequenos fiapos de fumaça saíam dela. Pensei que fosse apenas fuligem restante do inquilino anterior, e ignorei. Mas então, ouvi um leve som, como algo caindo na lareira. Quando fui verificar, não havia nada além da grelha vazia e cinzas antigas. Ainda assim, o ar ao redor da lareira estava gelado, mais frio do que o restante da sala. Voltei a me sentar, dizendo a mim mesma que era apenas o jeito antigo da casa. Conforme as horas passavam, os ruídos aumentavam. Não eram mais simples estalos, mas algo que soava como passos arrastados, suaves, como se alguém estivesse andando de ponta de pé. O som parecia vir do andar de cima, mas a casa não tinha sótão, pelo menos não acessível. Tentei me convencer de que eram apenas os ruídos normais de uma casa velha. Liguei o volume da música e foquei em decorar uma pequena árvore artificial que havia comprado. Mas os ruídos continuaram. Agora, havia um som mais distinto, como unhas arranhando madeira. Estava tentando ignorar tudo até que algo do lado de fora chamou minha atenção. Através da janela embaçada pelo frio, vi uma figura se movendo no quintal coberto de neve. Primeiro, pensei que fosse a sombra de uma árvore balançando ao vento. Mas então percebi que era uma pessoa. Estava imóvel, parada na borda da propriedade, longe o suficiente para que eu não conseguisse ver seu rosto.
Vestia um casaco longo e desgastado e um chapéu de aba larga. Sua postura era rígida, quase antinatural. Peguei meu celular para ligar para alguém, qualquer pessoa, mas o sinal estava fora do ar. Nervosa e um pouco assustada, caminhei até a porta e me certifiquei de que estava trancada. Quando olhei novamente pela janela, a figura tinha desaparecido. Dei uma risada nervosa, tentando me convencer de que era só minha imaginação. Foi então que ouvi as batidas. 3 pancadas fortes e deliberadas na porta da frente. Meu coração parou. A figura que estava do lado de fora não poderia ter chegado tão rápido até a porta. Fiquei imóvel, encarando a entrada enquanto as batidas ecoavam novamente, seguidas de uma voz baixa e rouca. Está frio aqui fora. Me deixe entrar. Tentei gritar, mas minha voz não saiu. Recuei, pegando o atiçador da lareira como se fosse uma arma. As batidas pararam. Por um momento, o silêncio tomou conta, e pensei que o que quer que fosse tinha ido embora. Mas então, ouvi o som de sinos. Fracos no início, como os de um trenó, mas ficando mais altos, acompanhando o som de passos ao redor da casa. Corri para a janela, puxando a cortina apenas o suficiente para olhar. A figura estava de pé, bem na frente da guirlanda que eu tinha pendurado na porta. Mas o rosto não era humano. Era liso e pálido, sem olhos, nariz ou boca, como uma máscara sem feições. E ainda assim, eu sentia que ele estava me olhando. Tropecei para trás, derrubando uma vela no processo. A chama chegou perigosamente perto da árvore, mas eu não me importei. Meu foco estava no som. O tilintar dos sinos agora vinha de dentro da casa. Lentamente, virei-me para o barulho. Meu coração batia tão forte que pensei que fosse desmaiar. A figura estava dentro da sala, em frente à lareira. A guirlanda que eu tinha pendurado na porta estava em suas mãos. O ar ficou pesado, com um leve cheiro de fumaça. A cabeça da figura inclinou-se ligeiramente, como se estivesse me estudando. Quis correr, mas minhas pernas não se moviam. Segurei o atiçador com força, mas sabia, no fundo, que não faria diferença. Então, ele falou novamente, com a mesma voz rouca. Está frio aqui fora. Me deixe entrar. A última coisa que lembro foi desabar no chão enquanto tudo escurecia. Quando acordei, era manhã. A casa estava em completo silêncio. A guirlanda tinha desaparecido, as velas haviam se apagado e havia pegadas na neve levando para longe da casa, muito grandes para pertencerem a qualquer ser humano. Deixei aquela casa no mesmo dia e nunca mais voltei. Até hoje, não sei o que era aquela coisa ou por que veio até mim. Mas toda véspera de Natal, eu me certifico de que as portas estão trancadas, a lareira está fria e não coloco nenhuma decoração. Não vou correr o risco de acontecer de novo. Meu nome é Daniel e eu nunca acreditei no sobrenatural até o último Natal. O que aconteceu naquela noite ainda me assombra. E por mais que eu tente racionalizar, não consigo explicar o que vi ou ouvi. Tudo começou como uma tradição familiar. Todos os anos, minha esposa, Lívia e eu íamos cortar nossa própria árvore de Natal. No ano passado, decidimos tornar a experiência ainda mais especial, planejando uma viagem para uma cabana isolada, perto de uma floresta conhecida por seus pinheiros gigantes. Era nosso primeiro Natal com nossa filha, Helena, de apenas 3 anos, e queríamos criar memórias que durassem para sempre. Colocamos roupas quentes, carregamos o carro com enfeites e lanches e seguimos para o que acreditávamos ser um fim de semana mágico. A estrada era longa e deserta, cercada por árvores cobertas de neve, e quando finalmente chegamos à cabana, o céu já estava começando a escurecer. A cabana era charmosa, com uma chaminé de pedra, vigas de madeira e uma varanda que dava para a floresta. Parecia algo saído de um cartão postal. Helena estava animada, correndo pela sala enquanto Lívia e eu descarregávamos o carro. Passamos a noite nos acomodando, acendendo a lareira e montando os enfeites que havíamos trazido. O plano era ir à floresta na manhã seguinte para encontrar o pinheiro perfeito. A primeira noite foi tranquila. Sentamos junto à lareira.
bebendo chocolate quente enquanto Helena brincava com seu ursinho favorito. Tudo parecia perfeito, até eu sair para pegar mais lenha. O frio lá fora era cortante e a neve ao redor da cabana estava intocada, exceto pelas pegadas que eu havia deixado mais cedo. Foi então que notei algo estranho. Novas pegadas. Elas não eram minhas nem de Lívia. Eram maiores, mais profundas e espaçadas como se algo tivesse corrido. As marcas iam da borda da floresta até os fundos da cabana. Meu estômago se apertou, mas tentei me convencer de que devia ser um animal grande. Peguei a lenha e voltei para dentro, trancando a porta atrás de mim. Não contei a Lívia. Não queria assustá-la. Na manhã seguinte, a excitação de Helena para buscar a árvore me fez esquecer as pegadas. Nos vestimos e caminhamos até a floresta, com Helena rindo em meus ombros. As árvores eram enormes, cobertas de neve, e o lugar parecia mágico. Depois de cerca de 1 hora procurando, encontramos o pinheiro perfeito. Enquanto eu o cerrava, Lívia se afastou um pouco com Helena para explorar. Foi quando ouvi um som baixo, distante, como um canto. No início, achei que fosse o vento, mas havia um ritmo estranho, quase como uma melodia. Parei para escutar melhor, e o som parecia vir de algum lugar mais profundo na floresta. Lívia, chamei, tentando não soar alarmado. Ela apareceu logo depois, segurando a mão de Helena. Você ouviu isso? Perguntei. Ela balançou a cabeça confusa. O som parou. Forcei um sorriso, sem querer estragar o momento. Deve ser só o vento. Menti. Voltamos para a cabana com a árvore e passamos a tarde decorando-a. Helena riu enquanto pendurava os enfeites nos galhos mais baixos e Lívia colocou as luzes. Quando o sol se pôs, a cabana estava iluminada e aconchegante. Por um tempo, esqueci do canto na floresta e até das pegadas, mas naquela noite a sensação de inquietação voltou. Acordei por volta da meia-noite com o som de algo se movendo lá fora. Era sutil no início, como neve sendo comprimida, mas logo ficou mais alto, passos pesados que pareciam circundar a cabana. Meu coração disparou enquanto eu me arrastava até a janela. A luz da lua iluminava o quintal, revelando mais pegadas, grandes, profundas e formando um círculo ao redor da cabana. Acordei Lívia, que tentou me acalmar, dizendo que provavelmente era algum animal grande. Mas, quando fomos à porta, encontramos algo que nos deixou gelados. Um galho de pinheiro recém-quebrado, colocado no tapete da entrada. Ele estava torcido, formando algo parecido com uma coroa rústica. Passei o restante da noite sentado perto da janela, segurando um atiçador da lareira, olhando para a floresta. Nada aconteceu até o amanhecer, e as pegadas foram cobertas por neve fresca. Ainda assim, não consegui me livrar da sensação de que algo estava nos observando. No dia seguinte, tentei ignorar minha paranoia. Era véspera de Natal, e eu queria que Helena tivesse boas lembranças. Passamos a manhã assando biscoitos e cantando músicas natalinas. Mas à tarde, enquanto eu limpava a varanda, vi algo novamente. Uma sombra se movendo entre as árvores. Virei rapidamente, achando que fosse apenas o vento balançando os galhos, mas então vi uma figura alta e magra, quase impossível de descrever. Seus membros eram longos e desproporcionais, e o rosto, não havia rosto. Apenas uma superfície pálida e lisa, sem traços, mas parecia me observar. O corpo estava envolto em algo escuro, como tecido rasgado que se misturava às sombras da floresta. Corri para dentro, trancando a porta. Não contei a Lívia. Sabia que ela acharia que eu estava imaginando coisas. Mas quando a noite caiu e a tempestade começou, o medo cresceu. A neve batia nas janelas e o vento parecia vivo, uivando ao redor da cabana como se quisesse entrar. Por volta das 22, a energia acabou. A cabana ficou mergulhada na escuridão, exceto pelo brilho fraco da lareira. Colocamos Helena para dormir, mas o som de sinos ecoando ao vento nos fez gelar.
Era fraco no início, mas foi ficando mais alto, mais claro. Depois, o canto começou novamente. A melodia era profunda, vazia, como se viesse de algo que não era humano. De repente, os passos retornaram, pesados e deliberados, circundando a cabana. O canto ficou mais alto, envolvente, como se estivesse tentando nos atrair. Peguei o atiçador da lareira, tremendo. Quando olhei pela janela, vi novamente a figura, agora mais perto, imóvel entre as árvores. Mas desta vez, ela não estava sozinha. Não sei como conseguimos sair. Pegamos Helena, corremos para o carro e dirigimos sem parar até um hotel a quilômetros de distância. Até hoje, nunca voltamos àquela cabana. E todos os natais, desde então, são celebrados com uma árvore de plástico em casa, longe de qualquer floresta.